E aqui a gente pode ver o genograma familiar. O que é o genograma familiar? É uma técnica que na sistêmica a gente utiliza para contextualizar a história do cliente. Tem terapeutas como o Dr. Moisés Crossman, a doutora Mônica Melk-Dogan, que vai dos bisavós, né? O avô, os pais ao cliente. Eu vou sempre dos avós, os pais e o cliente. Dr. Moisés Crossman, que é o papa aqui, para mim, da terapia de família, foi meu professor. Ele que trouxe a terapia de família, né, para o Brasil. Vocês podem buscar aí no Google. É assim, uma pessoa que eu admiro demais. É o nosso mestre, que é da sistêmica. Tem outros também, mas eu estou falando daquele que é referência para mim, no qual eu estudei, que vai além. Que numa sessão de 1h30, ele disseca bonitinho e chega ali naquele foco, que ele trabalha com a terapia breve, né? E chega naquele foco ali sistêmico, que está ali aquela encrenca e de uma forma muito bonita, muito respeitosa, que só ele sabe fazer. Então, a gente tem aqui o esposo e a esposa que traz na sua transgeracionalidade essa história, como eu falei agora. E aí ele vai precisar construir no modelo integrativo o que é deles. Porque tem gente que funciona como? Muito mais na lei da família lá do esposo. Ou então a mulher traz e quer determinar na sua história lá com seu marido muito mais a sua lei naquilo que aprendeu. Ninguém vai abortar, até porque é até uma violência isso, os seus legados, as suas crenças. Isso é muito precioso. Mas eu preciso chegar em comum acordo e falar para o outro, até aquilo que o outro está fazendo, que está me machucando. E diz, eu não gostei disso. Vamos redimensionar isso. Vamos rever isso. Só que as pessoas não fazem isso, os casais não fazem. E aí entra também em questão a personalidade de cada um. Tem pessoas que têm uma dependência afetiva, né, sendo uma pessoa mais introvertida, mais dependente, mais frágil. Não vai ter essa comunicação se for uma pessoa que tem uma tendência a ser dependente ou submissa, né? Mas eu estou trazendo aqui para vocês como educação sexual, como um modelo de intervenção, seja na escola, numa clínica, no hospital, onde vocês forem atuar. A gente precisa ter muito à frente isso, quando se fala de casal, a gente está falando de um sistema que há corresponsabilidade de ambos. E aí, esse modelo integrativo, ele faz parte de que o ser humano é integrativo. Nós somos seres biopsicossocial, espiritual, cultural. Então, a gente tem que ver esse indivíduo como um todo e respeitar o processo de cada um. Então, há uma complementaridade funcional. O que é essa complementaridade funcional? É quando eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Quando é disfuncional, quando só um dá e o outro não recebe. E aí a gente começa a ver que está havendo uma discrepância, não está havendo uma homeostase relacional aqui. Percebe? E aí a gente fala que há uma disfuncionalidade relacional, que é uma abertura para N situações de conflitos, né, e tudo mais. Então, eu vou citar aqui, segundo Maurício Althoff, 5 ideias que estruturam e norteiam a relação do casal. Algumas ideias, porque aqui na minha fala a gente tem várias outras vertentes para nortear essa relação. Não temos receita, temos caminho, temos essa aprendizagem caminhando no dia a dia, porque o casamento também é uma excelente forma de a gente aprender também a amar com o outro. Porque quando a gente constrói essa relação com base, é muito bacana, né? Então, o senso de igualdade entre as partes, desenvolvimento de aspectos cognitivos intuitivos, tudo está relacionado. Quando eu me relaciono com o outro, para a organização da casa, para a questão da planilha financeira, de estruturar até mesmo, por isso que entra a questão cognitiva, intuitiva, porque eu preciso conhecer. E a gente só conhece, a gente só aprende conhecendo, buscando.
né? Então, o que é que o outro gosta de comer, né? Então, assim, ir à feira, ir ao supermercado, construir, fazer um jantar bacana, legal, numa sexta-feira, num sábado. Então, isso é todo um processo também de elaboração, de aprendizagem, de observação. Então, veja que a gente viver com o outro, né, a gente construir uma família, uma história, é um processo de aprendizagem. Então, a Presente também tem idade de diferentes papéis. O meu papel é de esposa, o seu é de esposa, você é de filho. Porque quando há troca desses papéis, não há ordem. Então, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. No sistema familiar, onde esse filho está mandando mais que o pai, a gente precisa estar olhando. Eu falo mandar no sentido da ordem, da delimitação, da organização de uma casa, certo? Não de uma forma autoritária. A autoestima, a capacidade de lidar com o real. A minha autoestima, como é que tá? O meu amor próprio, como é que tá? Porque se a gente vive muito numa fantasia, se a gente vive muito no ideal, não há base. E aí você fica num terreno muito frágil. Você tá com algo que não é suficientemente plausível. E na vida a gente precisa ter um grau, esse pé no chão, né? No meu centramento. Por isso que eu fiz aquelas perguntazinhas. Como é que eu sou, como eu funciono, o que é que eu espero? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É legal num pagodezinho, né? Com a cervejinha lá, dançando com os amigos, quando passar mais essa pandemia. Mas no dia a dia eu preciso saber o que é que eu estou fazendo. Eu preciso refletir eu, para depois eu refletir o outro. Eu, tu, somos nós. E as pessoas são seres espirituais, que têm sentido de vida. Percebam que nesses pontos, só são pontos aqui ilustrativos, pedagógicos, para confirmar isso tudo que eu estou aqui falando de uma forma mais simples, de uma forma mais leve. Então, comunicação, cultivo do amor, contratos, redimensionamento, olho no olho. A gente vai desmiuçar melhor isso quando falar da sexualidade e comunicação.